Um grave acidente deixou 2 pessoas feridas na manhã de hoje no bairro Belvedere, BH. A motorista de um carro perdeu o controle da direção, passou pelo canteiro central, invadiu a contramão, atingiu outros 2 veículos. A mulher teve que ser socorrida de helicóptero. Gente, pertinho da onde ontem nós mostramos aquele caminhão da garrafa de aquela lataiada de cerveja. Aliás, foi anteontem, né? Foi na quarta-feira que o Vinícius mostrou. Quase no mesmo local. Gente, impressionante. Vamos lá ver. As imagens mostram uma das vítimas sendo socorrida ainda na pista pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros. Uma vítima está sendo socorrida, ela estava nesse Uno aqui. É uma mulher. A mulher, identificada como Tássia Regina Santos Vitória, ficou presa às ferragens e teve várias fraturas pelo corpo. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela recebeu os primeiros socorros e foi levada de helicóptero para o Hospital João 23. Anne é enfermeira, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local e ajudou a socorrer as vítimas. Ela diz que Tássia estava consciente. Ela estava um pouco agitada, um pouco nervosa, ela não estava entendendo muito o que aconteceu. Ela estava com muita dor, né, exatamente por estar presa ali naquelas ferragens e querendo sair a todo custo. A enfermeira afirma que a vítima foi sedada por causa dos ferimentos. Eles optaram, né, exatamente pelas fraturas. Quando foi retirada das ferragens, nós vimos as fraturas como estavam, eram fraturas mais graves, então foi optado por fazer uma intubação e para isso nós precisamos fazer algumas medicações que deixam esse paciente sedado, né? Esse paciente ele fica como se fosse dormindo. As pistas no sentido Rio de Janeiro ficaram parcialmente interditadas. A motorista deste outro veículo, Maria Marina Senra Araújo, também ficou ferida e foi levada para um hospital particular da capital. O carro que ela dirigia precisou ser desligado porque havia risco de incêndio. A gente teve que desligar a bateria desse veículo, visto o risco de pegar fogo, visto a tecnologia que tem. Então, a partir do momento que foi desligada essa bateria, cessou o risco de incêndio. A motorista do Uno descia a MGC 356 no sentido centro, pela pista da direita, quando atravessou as 2 outras faixas e atingiu o carro prata. Mesmo com a batida, o veículo não parou, invadiu a pista contrária e bateu no veículo cinza, que por pouco não caiu no barranco. A perícia foi chamada para identificar o que teria causado o acidente, que foi considerado atípico pela Polícia Militar Rodoviária. Um acidente com uma dinâmica diferente, até mesmo curiosa, visto que esse Fiat Uno que descia a MGC 356 no sentido Belo Horizonte, estava na faixa da direita e repentinamente ele atravessou 2 faixas, colidindo no linha e deslocando ao sentido contrário, colidindo frontalmente com esse Volvo. Esse foi o segundo acidente grave registrado no mesmo trecho da rodovia em 2 dias. Na última quarta-feira, uma carreta descia pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo carregado com latas de cerveja bateu forte contra a mureta, que separa as 2 pistas, e arrancou a estrutura de concreto. Na contramão, atingiu o carro que seguia no sentido contrário. Os 2 veículos foram projetados em direção à margem oposta e derrubaram outra mureta antes de cair na ribanceira. Segundo a polícia, apesar da coincidência, os acidentes foram provocados por motivos diferentes. No primeiro acidente envolvendo a carreta no início da semana, o condutor alega que ele perdeu o freio, né? Aqui nessa ocasião, nesse acidente, não é possível afirmar o que realmente aconteceu com a condutora do Uno. Qual foi a motivação que ela atravessou a faixa da direita para a faixa da esquerda. Então não tem correlação. E é importante ressaltar também que a MGC 356 é uma rodovia muito bem sinalizada e com asfalto também muito bom. Então a gente sempre alerta o condutor que é o respeito ao limite de velocidade da via. Depois do trabalho da perícia, o trânsito foi liberado nos 2 sentidos da MGC 356.